Usa. Então tá. Beleza. Não, mas é lá, né? Lá em cima. Não, é assistente. Ah, tá. Beleza, qualquer coisa eu dou um grito. Oi, 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 tá me ouvindo em casa? Sim, dessa vez sim. Oi, 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 tá me ouvindo em casa ou não? Tá me ouvindo em casa aí ou não? Sim. Sim, tá ótimo. Então tá bom, é que a gente está atualizando tudo aqui para poder melhor servir todos vocês. Bom, aula de sociologia, pega aí o material, pega o caderno, tá ok? Bom dia, Ana Júlia Guiar. Para vocês, muito bom dia e a gente vai começar aqui, tá? Para eu poder fazer a chamada de vocês que estão em casa, sempre no final da aula, eu preciso que vocês coloquem um nome, tá? No chat, para eu, quando chegar em casa, poder fazer a chamada, imprimir a lista, certo? Gente, bom dia mais uma vez, eu de novo. Deixa eu ver aqui, vai cair esse negócio. Um dia eu vou derrubar esse negócio, vocês vão ver. Deixa eu apagar aqui. Apaguei. Vamos colocar aqui. Eu vou derrubar esse negócio. Para a nossa aula agora é sociologia, certo? Nós vamos começar com um tema chamado desigualdade. Desigualdade social. Por favor, a questão é o seguinte, vale também para a aula de introdução à sociologia. Nós vamos sempre abordar o conteúdo conforme a nossa ideia do texto. Não vamos colocar nada de pensamento ou de ideia pessoal do professor. Quando for para a gente trocar informação, a gente vai trocar informação junto. E a ideia não é o professor criar também ideologia em sala de aula. Nós vamos utilizar, alguns exemplos que acontecem dentro da sociedade, mas você não vai ouvir falar, o professor falar, o presidente não vale nada, o governador não vale nada, o prefeito, os vereadores não valem nada. A nossa ideia não é essa. A nossa ideia, por exemplo, falar de desigualdade social, nós precisamos falar a respeito, por exemplo, da pobreza no Brasil. E como nós vamos abordar esse tema, que é bastante complicado para a gente falar da pobreza no Brasil? Nós vamos falar da pobreza, dos fatores causadores da pobreza, nós vamos falar dos fatores causadores dessa desigualdade social, mas sem nunca colocar a culpa em presidente, em governador, em senador e tudo mais, certo? Que a nossa ideia aqui não é fazer ideologia política. Nossa ideia é preparar você para uma prova de vestibular, para uma prova de Enem, para uma prova do PAS, certo? Então, muito importante. Quando a gente fala da desigualdade social, a gente tem que deixar bem claro assim, tá? A desigualdade social corresponde às diferenças existentes dentro de uma sociedade. Diferenças existentes no interior de uma sociedade. No interior
de uma sociedade. Então, a nossa ideia é analisar quais são essas diferenças que existem dentro de uma determinada sociedade. Então, se corresponde às diferenças, nós precisamos elencar algumas das diferenças que existem dentro da sociedade. É comum e é mais simples, é mais evidente, nós percebemos essa diferença dentro do fator chamado econômico, tá? A diferença econômica. Então, coloca assim do lado. As diferenças ou desigualdades econômicas, coloca assim, econômicas, corresponde a corresponde à posse, e ao acúmulo de bens. Acúmulo de bens. Tá? Dentro do contexto ou do conceito da geografia, bens podem ser duráveis ou não duráveis. Então, isso dentro do contexto da geografia, duráveis, dentro do contexto da geografia. Bem duráveis, por exemplo, nós temos imóveis, nós temos veículos, bens não duráveis, nós temos roupa, nós temos alimentação. Então, a primeira forma de desigualdade social, bem clara a respeito da organização dentro de uma sociedade, é a diferença ou desigualdade econômica. Tem mais dinheiro, tem mais status social. Tem menos dinheiro, tem menos status social. Então, essa é a primeira forma de desigualdade. Então, corresponde à posse e ao acúmulo de bens. Ou, traduzindo, a desigualdade econômica refere-se ao poder econômico que cada indivíduo tem dentro da sociedade. Simples, tá? Para ficar bem mais claro de poder entender. Então, letra A, desigualdade econômica. Letra B, Professor, Oi. depois o senhor pode pedir para tirar a foto do quadro, que não dá para enxergar direito. Deixa ver, deixa eu aproximar aqui, tá? Só um pouquinho. Deixa ver. Melhorou um pouquinho? Então, é que não dá para ver a primeira parte direito, tá cortando. Tá. Fala o seguinte, daqui a pouco eu peço para alguém, eu mesmo vou tirar foto e vou postar a foto no grupo, tá ok? Ok, muito obrigada. Então, desigualdade econômica e temos a chamada desigualdade profissional. Também eu vou aumentar um pouquinho a letra e tentar pressionar mais o giz, certo? Desigualdade profissional. Então, existem, tá, dentro de cada sociedade, uma certa desigualdade quanto às profissões. Por exemplo, a desigualdade social. Então, assim, cada sociedade determina, cada sociedade determina as suas profissões mais importantes. Então, não adianta você falar que a profissão mais importante é o médico, porque em alguma outra sociedade eles vão considerar outra profissão mais importante, como, por exemplo, dentro da sociedade
brasileira, sociedade campograndense, um engenheiro computacional seria até mais importante do que um agricultor. Se você pega e sai, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e vai lá, por exemplo, para Botsuana, na África, é claro que um agricultor será mais importante que um engenheiro computacional no nível ou no aspecto econômico, porque lá no interior de Botsuana, na África, a sociedade não é urbana dentro da estrutura com a qual nós temos a sociedade campograndense. Então, a desigualdade econômica determina a sua posse de bens, a desigualdade profissional, cada sociedade determina as suas profissões mais importantes. Por exemplo, Lívia, certo? É Lívia? Eu vou arriscando, viu? Vou tentar lembrar o nome aqui, ali. Lívia, qual é a profissão em Campo Grande que teria um salário maior? Qual é a profissão que você considera aqui em Campo Grande que teria o salário maior? Médico. Mas por quê? Determina que é mais importante, por exemplo, que um professor, é mais importante, por exemplo, que um pedreiro, é mais importante que um agricultor. Então, é a sociedade que vai determinar. Só que, se você sair do Brasil, no Brasil, basicamente, em todos os territórios, o médico teria uma profissão mais importante, concorda, né? Só que, ao sair do Brasil e você for, por exemplo, para Cuba, o médico é tão importante quanto no Brasil, mas economicamente a importância dele não é superior, por exemplo, a um professor. Então, cada sociedade determina as suas profissões mais importantes. E isso a gente tem que ter sempre como presente. É por isso que, dentro da nossa sociedade, quando a gente fala qual é a profissão mais importante, médico ou pedreiro, é até um absurdo você estabelecer uma comparação, porque na própria profissão já existem diferenças. Um médico, quanto tempo leva para formar um médico, quanto tempo leva para formar um pedreiro? Pegou a diferença? Um médico vai levar até 8 ou 9 anos, dependendo da especialidade dele. Vocês sabem disso. Agora, e um pedreiro? 2 muros. Fez 2 muros, ele já é pedreiro. É claro que eu estou brincando, mas o tempo de preparo de determinadas profissões é inferior a outras. E em relação a isso, a sociedade vai determinar a importância dela. Querendo ou não, dentro de toda a sociedade, o professor é importante, tá? É importante para a formação intelectual, para formar médico, para formar seja lá o que for. Mas a importância econômica dada ao professor, que é diferente, que causa algumas desigualdades dentro da sociedade. Pegou a ideia? Então, a primeira econômica, a segunda profissional, a terceira a gente fala assim, diferença política. Desigualdade política. A desigualdade política refere-se, vamos colocar aqui, refere-se à posse do poder. Refere-se à posse do poder. Vamos colocar aqui, deixa eu apagar o dele, depois a gente coloca. Refere-se à posse do poder, ou seja, capacidade de mando, ou capacidade de mandar. A desigualdade ou diferença política refere-se ainda às formas de controle social. Formas de controle social.
Aqui é bem simples, tá? A política, a gente não está falando da organização dos poderes do Estado. Também, nós estamos falando da capacidade de exercício do poder. Vamos colocar, por exemplo, aqui, tá? Vamos pegar suponhamos que essa pirâmide, essa imagem representa o colégio, tá? Colégio referencial. Vamos colocar assim, a pirâmide do poder político do colégio referencial. Quem está no topo do colégio referencial? Quem está no topo? Quem é que manda mais dentro do colégio referencial? Vamos colocar assim, diretores. Certo? Vamos colocar diretores. Abaixo deles. Coordenação, está doido, né? O técnico está lá embaixo, minha querida. Então, coordenação. Depois, secretaria ou secretárias, tem mais poder administrativo dentro da escola. Secretaria. Depois, professores. Depois, outros funcionários, como o Marcelo, como o Paulo, como o menino lá, o Felipe, né? Lá do portão. Outros funcionários e depois os chamados alunos, tá ok? Então, essa é a chamada desigualdade política, refere-se à posse do poder ou à capacidade de mandar no outro ou submeter outro indivíduo ao seu interesse. As formas de controle social, olha aqui, ó. Diretor, coordenação, secretaria, professores, tá? Outros funcionários e depois o aluno. Você pode fazer isso em casa também, tá? Faz a pirâmide e coloca em casa. Quem é que tem mais poder? Papai ou mamãe? Quem é que tem mais poder? Papai ou mamãe? Para evitar a discussão, a gente coloca papai e mamãe. Tá? Depois, quem vem? Os filhos. Onde entra vovô e vovó? Onde entra titio e titia? Onde entra você, que é filho mais velho, ou filha mais velha? Ou onde entra você, que é filho caçula? Tá? Essa é a ideia. Então, é a capacidade de submeter outros indivíduos. Então, diz assim, é a capacidade de mandar, vamos colocar aqui, ainda. Esse barulho é lá fora? E coloca assim, capacidade de submeter os demais indivíduos, aos interesses próprios, certo? Então, essa ideia está ligada justamente a essas condições daquilo que nós chamamos de desigualdade social. Com licença, vou tirar a fotinha e colocar no grupo, tá ok? Deixa eu tirar a fotinha aqui, colocar no grupo para esse pessoal que está em casa. Deixa eu ver, ampliar um pouquinho mais. Meu celular está mais atrasado do que tudo, mas... Bom, tirei a fotinha, postei para o pessoal. Vamos ver se eles vão conseguir visualizar, certo? Então, nessa primeira ideia, fica bem claro os três
Está faltando um, letra D. Opa, posso aqui, apaguei aqui, rapidinho. Vou colocar aqui do outro lado a questão da letra D, tá? Econômica, profissional, política, letra D, a chamada desigualdade social. E social. Nossa, esse barulhinho tá chato, hein? Tá? Corresponder. Os aspectos culturais de uma sociedade. Olha que coisa interessante. Dentro dessa ideia, ou dentro desses chamados aspectos culturais, dentro de uma sociedade, nós temos como, por exemplo, vamos colocar aqui, tá? Exemplo. Opa, exemplos. Letra A, os indígenas. Letra B, os quilombolas. Tá? Então, por favor, em que corresponde essa desigualdade social? São os aspectos culturais de uma sociedade. É muito comum nós considerarmos a nossa sociedade como sendo superior a uma sociedade indígena, a uma sociedade quilombola. Vocês sabem o que é uma sociedade quilombola. Então, tudo bem. Então, aqui, corresponde aos aspectos culturais de uma sociedade. Então, assim, pode conduzir ao etnocentrismo e a xenofobia. Muito cuidado com essas expressões, tá? Essas expressões são parte da realidade do mundo contemporâneo. Tanto o etnocentrismo como a chamada xenofobia. E nós vamos passar mais adiante por essas informações. Então, coloca aí. Etnocentrismo, valorização da própria cultura. Abreviei cultura, tá? E a xenofobia a gente coloca como elemento fundamental para poder entender. Ódio ou aversão ao diferente. Certo? Então, muito cuidado, muita atenção nisso que a gente está falando. Então, as desigualdades sociais, elas podem conduzir ao etnocentrismo e à xenofobia. Etnocentrismo é quando há uma valorização muito grande de uma determinada cultura em detrimento da outra cultura. Exemplo, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles acreditavam que a cultura deles era superior à cultura dos indígenas. Então, é uma forma, um tipo de etnocentrismo. E a xenofobia é ódio ou aversão ao diferente. O que seria a xenofobia?
Casos, por exemplo, você é brasileiro e não aceita árabe dentro do país, você não aceita europeu dentro do país. Então, você cria uma chamada xenofobia ou ódio, aversão, muitas vezes até medo do diferente. Então, aqui eu tenho exemplo, tá, dos indígenas quando estavam no Brasil, chegaram os europeus. Então, um etnocentrismo. Ou pode girar um eurocentrismo, ou seja, é o tipo de etnocentrismo que coloca a Europa como elemento fundamental e estrutura central dentro da sociedade. Eu acho que eu botei para gravar aí, certo? Tá certo, né? Então, tá ótimo. Pegou essa ideia? A princípio, a desigualdade social está nesses 4 campos fundamentais que nós acabamos de colocar. A desigualdade econômica, a desigualdade profissional, a desigualdade política, tá, e a desigualdade social. Ou você pode colocar também cultural, só que pouco cai como desigualdade cultural, cai mais como um elemento social, certo? Aí nós temos essas expressões. Deixa eu tirar a fotinha, postar no grupo novamente para quem está em casa. Deixa eu achar aqui, achei. Vou tirar a fotinha desse lado para poder colocar no grupo. Deixa eu colocar, vou atrapalhar quem está atrás de mim. Deixa copiar. Uhum. Deixa eu mandar. Não sei como ficou, mas tá bom, tá? Tô postando. Certo? Pegou essa primeira ideia? Posso apagar e colocar a segunda setinha para a gente poder continuar a nossa abordagem? Aqui posso? Então, vou lá. Apaguei. Professor, Eu. você pode tirar a foto de novo? Ficou borrada a foto. A segunda? Isso. Tá, vou tirar aqui, só um pouquinho. Deixa eu ver. É que o celular foi comprado no Paraguai, então é o problema centralizar. Agora eu creio que ficou legal. Certo? Deixa eu apagar ali para a gente colocar mais coisas. Mais umas coisinhas rapidinho para a gente poder finalizar. Então vamos lá, tá? A desigualdade social está ligada. Vou trazer esse um pouquinho para trás. Tem um negócio ali, tá? Vou derrubar já esse negócio aí. Vamos colocar aqui. Aspectos da desigualdade Professor, o senhor esqueceu Oi. de mudar a câmera. Como? Câmera, está mostrando o segundo lado do quadro. Ah, tá. Tem que mudar aqui. Peraí, só um pouquinho. Esse negócio é complicado. Você tem que apertar um botão, apertar outro botão. Agora sim. Obrigado, Henrique. É Henrique, né? Aham. Essa voz é inconfundível. Então, aspectos da mobilidade ou da desigualdade social. Letra A e letra B. O primeiro aspecto, a gente coloca assim, estratificação. Estratificação social. Tá?
Vamos colocar aqui. Deixa eu pegar aqui o apagador. Eita! Tá. A letra A, estratificação social. A estratificação vai corresponder àqueles aspectos que nós acabamos de falar, tá? A estratificação são 3 aspectos. Primeiro, a estratificação econômica, tá? A estratificação política e a estratificação profissional. São os 3 elementos da chamada estratificação social, certo? Mas nós temos que entender que estratificação social, o que seria esses estratos? Lá na frente nós teremos um capítulo só sobre as sociedades estratificadas, mas aqui a gente coloca assim: estratificação é a divisão divisão da sociedade em estratos ou camadas. Estratos ou camadas sobrepostas. Então, é muito importante a gente entender essas formas de estratificação social, certo? Seria a divisão entre sociedades ou camadas. Aquilo que a gente colocou aqui do lado, certo? Nós colocamos aqui do lado diretamente essa ideia, divisão, tá? Da sociedade em estratos ou camadas. É justamente fazer isso aqui. Quem está no topo, obviamente, você sabe, quem está no topo de uma pirâmide social tem mais condições do que quem está na base da pirâmide social. Então, estratificação é a divisão da sociedade em estratos ou camadas que são sobrepostas. Jamais esqueça essa informação, certo? Aí, do outro lado, a gente coloca a chamada letra B. Vou apagar aqui. Apaguei. Já mando a fotinha para quem está em casa, certo? Já mando a fotinha para quem está em casa. Deixa eu ver aqui. Letra B. A questão da mobilidade social. Mobilidade social. No campo da mobilidade social, nós temos assim, são as mudanças que ocorrem nos estratos sociais. São as mudanças que ocorrem nos estratos sociais. Isso quer dizer o seguinte, vamos colocar aqui a setinha para cima e uma setinha para baixo. Isso quer dizer o seguinte, que dentro da sociedade, o indivíduo, muitas vezes, ele não fica alicerçado de forma dinâmica. Ele está ligado diretamente à chamada mobilidade vertical, tá? Este exemplo é o exemplo da mobilidade vertical. Aqui nós temos a mobilidade ascendente. Opa, ficou grande, tá? E a mobilidade descendente.
Professor, Oi, a câmera. acabou a aula? A câmera. A o senhor esqueceu câmera, de mudar o a que câmera. foi? O senhor Tá. esqueceu de mudar a câmera. Tá ok. Ah, tá mudado. Só um pouquinho. Isso, obrigado, viu? Ok, certo? Tá visualizando agora? Eu tiro a foto e vou postar no grupo também, certo? Então, dentro da sociedade, nós temos a forma de mobilidade social. Ela pode ser ascendente ou descendente. Ascendente, por exemplo, o pobre fica rico. O descendente o rico fica pobre. Ficou fácil. É super fácil. Então, mobilidade social vertical, ou sobe ou desce. Ou você fica rico, ou você melhora a sua condição econômica, ou você piora a sua condição econômica, certo? Pegou rapidinho, vou postar a fotinha para o pessoal no grupo, certo? Deixa eu tirar aqui. Foi uma e foi outra. Ótimo. Certo? Enviado para o grupo. Mais alguma coisa a respeito dessa ideia? Nós vamos continuar a nossa próxima aula. Eu tenho 2 minutinhos só, 2 minutinhos não é suficiente para a gente fechar. Pegou a ideia? Nós vamos falar da desigualdade, nós vamos falar da pobreza, nós vamos falar das dificuldades que muitos indivíduos passam, mas sempre nesse aspecto, sem envolver o aspecto da orientação no campo da política, certo? Quem está em casa, nomezinho no chat para mim, por favor. A professora fez a chamada de vocês ou não? Fez, né? Fez. Quem está em casa, por favor, nomezinho